Olá, outubro marca mais um mês de recuperação no preço da arroba e também de outras categorias. O que esperar para novembro? É o que você confere agora no Mercado Pecuário DBO. Na conversão mais simples para o dólar, a arroba do boi brasileiro atingiu o maior valor desde junho de 2023, 55 dólares. Mas continua aí sendo uma das arrobas mais baratas do mundo, ficando agora à frente apenas da arroba do Paraguai. E ainda falando de mercado internacional, a China precisou colocar a mão no bolso, viu? Negócios pontuais a 5.200 dólares a tonelada. Na média anual, a tonelada da carne brasileira é exportada por 4.600 dólares. Dados do indicador CPEA mostram que a arroba do boi gordo recuperou 15% em outubro, atingindo assim a melhor cotação para o mês dos últimos anos. Redução da oferta de boiadas e demanda extremamente aquecida. Será que passando as festas de fim de ano nós podemos ter uma acomodação nesses preços? O que a gente pode esperar a partir agora de novembro? Quem responde para a gente é Laura Rezende, analista da Agrifato. Laura, muito obrigada pela presença aqui no Mercado Pecuário DBO. Novembro já batendo na porta. O que a gente pode esperar em relação à movimentação aos preços da arroba? Como a gente tem visto, né, 35% de aumento desde junho, a toada segue até o finalzinho do ano? Olá, Juliana, sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. E vindo dar notícias mais positivas, né? Já tinha tanto tempo que a gente vinha falando aqui notícias não tão positivas para o produtor rural, principalmente, e agora sim o mercado está voltando a se aquecer. Nós estamos nos melhores níveis de preço aí dos últimos 2 anos, né? Então, realmente, cenário bem mais positivo, bem mais tranquilo para o produtor, pelo menos no que tange a preço. A gente sabe que preço é diferente de margem, não necessariamente sempre que a gente tem um preço mais alto, nós temos também uma margem tão favorável para o produtor rural. Mas até então, nós estamos conseguindo ver, sim, principalmente animais que são adquiridos para colocar no coxo, saírem aí, né, agora meados de novembro, a margem foi bastante interessante. E isso é um ponto, inclusive, que a gente acredita que pode ser um ponto aí de atenção para esse mês de novembro, de uma leva de animais aí de confinamento saindo, justamente por essa viabilidade interessante que nós tivemos, né, nos animais colocados no coxo há 3 meses atrás. Então, geraria para a gente agora uma oferta um pouco maior. Mas, no geral, o sentimento é bastante otimista, principalmente quando a gente fala de demanda, né? A gente está conversando bastante aqui sobre isso, porque nos dá uma sensação de que o que está gerando esses preços melhores são uma oferta mais reduzida, porque quando a gente olha para escalas de abate, por exemplo, nós estamos vendo as escalas em níveis bem baixos aí, né, em 5 dias úteis, na média Brasil, que são níveis baixos. Então, o frigorífico, ele liga para o produtor e ele abate esse animal na mesma semana. Então, isso já começa a gerar realmente um desconforto para a indústria. Só que, na verdade, quando a gente observa os números, e aí eu vou trazer um pouquinho a expectativa, o que nós tivemos de setembro, né? Porque infelizmente não temos ainda os números apurados de outubro, mas a nossa previsão é que outubro o abate ainda tenha reduzido um pouquinho em relação a setembro, mas os números de setembro nos demonstraram que no volume total abatido tivemos uma redução em relação a agosto, mas se a gente analisa a média diária de abates e também o setembro comparado aos outros setembros, o que nós observamos foi um recorde de abate no mês de setembro e uma média diária que subiu. Então, a redução dos abates totais, eles reduziram em relação a agosto, mas foi porque nós tivemos o menor número de dias úteis. E mesmo assim, a oferta ainda está elevada. Então, acho que é importante a gente pontuar esse contexto aqui de oferta, porque nós ainda, na minha visão, não estamos virando para uma fase de alta de ciclo, pelo menos não esse ano. Porque o que configura, né, na literatura mesmo, assim, na teoria, o que é uma virada de ciclo? O que é um ciclo em fase de alta? É uma oferta menor de animais sendo abatidos, né, um abate menor, e aí, por isso, preços mais altos. Nós ainda não estamos nesse contexto de abate menor pensando em ciclo pecuário.
Batemos recorde de setembro de abates, mas nós estamos diminuindo um pouquinho aí o abate total por menor número de dias úteis, no caso de setembro, e também, obviamente, pela sazonalidade, né? A gente sabe que a maior parte da produção brasileira é a pasto ainda, e nós estamos com os pastos ainda com uma qualidade nutricional bem baixa, né? Pelo período seco que nós estávamos passando, e agora as chuvas vêm começando, e isso deve auxiliar um pouquinho aí no pecuarista para a recuperação dessas pastagens. Mas respondendo a sua pergunta, depois de trazer esse contexto macro para a gente, eu acredito que nós podemos ver um cenário mais de estabilidade e algumas correções agora em novembro, que não devem ser muito fortes, apesar de uma carne estar chegando mais cara para o consumidor final, isso pode trazer algum impacto no consumo, mas eu acredito que não devem ser um impacto muito grande, porque nós estamos na reta final do ano, e aí a gente sabe que tem um aquecimento da economia nessa finaleira aí. Então, isso deve também auxiliar para o consumo de carne bovina no mercado doméstico e exportações também tendências bastante positivas. Sobre a disponibilidade de carne para o mercado doméstico, a gente teve uma redução significativa, né? Principalmente porque concorre com as exportações. Queria que você falasse sobre esses números, apesar do abate não ter reduzido tanto quanto a gente imagina. É relativamente, diretamente ligado à demanda, principalmente externa. Principalmente externa. Então, se a gente avalia a disponibilidade interna de carne bovina, nós saímos de uma disponibilidade em setembro de 520 mil toneladas e para outubro que a gente projeta é uma disponibilidade de 486 mil toneladas, né? Que é a disponibilidade interna, esse cálculo que a gente tem. É basicamente o que a gente produz de carne menos o que a gente exporta, e aí nós vamos ter o que sobra para a gente aqui no mercado doméstico. E essa redução ela está tendo por um conjunto de fatores, né, o que a gente projeta para que tenha ocorrido aí nesse mês de outubro. Primeiro fator é a oferta realmente um pouco menor, nós acreditamos que isso vai ser demonstrado nos números aí desse mês de outubro, tanto que a valorização do boi em outubro, ela já acumula mais de 15%, né, na parcial de outubro em relação a setembro. Então, o primeiro ponto, sim, é essa oferta um pouco menor. E o segundo ponto, exportações, que estão muito bem. Nós tivemos um recorde de exportação em setembro, o que a gente projeta agora para outubro é um novo recorde, inclusive, tá, de exportação. Então, um cenário bastante interessante aí no conjunto de fatores, né, que provavelmente devem manter o preço equilibrado e um pouco mais justo, pelo menos para o pecuarista, né? Isso deve favorecer aí para que a gente tenha essa manutenção e um consumo interno, como eu falei, virado aí para a reta final do ano, onde que a gente sabe que tem muitas comemorações de final de ano, comemorações de empresas, famílias, amigos, isso acaba estimulando o consumo de carne bovina, né? A gente vai reunir a família ali para fazer aquele churrasco, algo que é bem típico aqui do Brasil, isso acaba estimulando. Todo final de ano a gente vê uma alta aí nos preços do boi, né? E da carcaça casada, das carnes também, justamente por esse aumento da demanda. A arroba teve um aumento de 35% desde o valor mais baixo ali registrado em junho, mas no mercado internacional, fazendo a conta simples na conversão, né, da arroba para o dólar, a gente ainda está entre as arrobas mais baratas do mundo. Quando é que a gente vai ter um aumento efetivo no preço do mercado internacional? Porque esse cliente que está demandando tanto lá fora, ele não está pagando a mesma proporção, não aumentou para ele igual aumentou para o consumidor brasileiro, por exemplo. Perfeito. Essa conta que a gente faz em dólares, né, transformando a arroba em dólares, é uma conta simples. Basicamente, a gente pega o preço da arroba no mercado interno, divide pelo dólar do dia. A gente está falando um dólar de 5,70 aproximadamente, né? E divide por aquele valor do dólar. Então, hoje a gente fala numa arroba quase 55 dólares. Tá? É uma arroba que, apesar de já ter perdido um pouco de competitividade, se a gente olhar, a nossa arroba chegou a bater 40 dólares, né? Então nós já ganhamos aí quase 15 reais acima. Mas ainda assim, olhando para o mercado internacional, é uma arroba bastante competitiva. Mas na realidade, não é isso que é concretizado. Né? Nem sempre a alta da arroba ela é repassada ao preço da carne vendida, tanto para o mercado interno quanto para o mercado internacional. Isso porque a dinâmica dos elos finais da cadeia, né, quando a gente fala de exportação ou mercado interno, ela é um pouco diferente. Tem até uma máxima que a gente usa no mercado, né, uma brincadeira, que é boi é carne é carniça, porque carne é perecível, carne pode perder. Né? E a partir do momento que pode perder, você não pode ficar, tudo bem que tem resfriamento, congelamento, tem algumas
técnicas que você pode utilizar para atrasar um pouco, né, para aumentar um pouco esse período de validade desse alimento, mas no geral é um alimento que é diferente à tomada de decisão do animal, que você pode simplesmente deixar ali no pasto. Então esse é um ponto bastante delicado que não necessariamente você consegue repassar a mesma alta para o consumidor final. Isso está acontecendo no mercado de exportação e isso está acontecendo para o mercado doméstico. Então, enquanto na parcial de setembro, mais de 15% de alta no boi, se a gente olha para o IPCA 15, que é uma prévia que a gente tem, né, do IPCA, que é um indicador de inflação que nós utilizamos, o IPCA das carnes, ele subiu 4,2%. Alguns cortes de carne bovina, a gente subiu nós tivemos uma alta de mais de 5%. Então, enquanto o boi subiu 15%, a carne subiu 4% a 5% aí. Subiu, sim, mas uma proporção um pouco menor. A mesma coisa está acontecendo para o mercado internacional. A gente teve essa valorização da carne bovina, mas se a gente observa a valorização da tonelada de carne comercializada, nós observamos que a oscilação foi muito pouca, né, em 2% de valorização. Né? A gente tivemos, sim, alguns contratos melhores negociados e tudo, mas no geral, se a gente compara, inclusive, o que a gente teve de evolução nessa semana em relação ao mesmo período do ano passado, a gente vê que os preços estão estáveis, né? Enquanto no ano passado, nesse período, a gente tinha uma arroba a preços bem mais baixos. Então, essa valorização do boi ela não está conseguindo ser repassada na mesma proporção para os elos finais da cadeia. Laura, a gente recebeu aqui algumas perguntas e eu queria que você avaliasse. A arroba vai subir mais? Gabriel Pomin que pergunta. Gabriel, vai, mas a pergunta é quando, né? Esse ano, eu já acredito que nós estamos perto de um teto, tá? Não que eu acredito que a bolsa, a arroba vai voltar a 250 ou algo nesse sentido nesse ano, não acredito também, mas eu acredito muito mais numa estabilidade que o teto ele já está bem próximo da gente aí. Então, eu acredito que nós vamos ter uma alta, mas mais reservada lá para 2025, tá? Para o ano que vem, que é realmente quando eu acredito que nós iremos ver uma virada de ciclo para a fase de alta, uma redução mais expressiva da oferta de animais sendo abatidos, e não só uma redução sazonal, como a gente está vendo agora, mas uma redução um pouco mais perene, vamos falar assim, né? Ou de uma redução realmente porque não tem animal para ser abatido. Isso já está acontecendo de certa forma agora, né? A gente já vê um bezerro um pouco mais faltoso, uma oferta de bezerros menor, e essa oferta de bezerros menor vai gerar lá na frente para nós uma oferta de bois também menor em conjunto, né, com o ciclo pecuário virando, porque esse bezerro com preços mais altos, né, é justamente por essa oferta menor. Carlos Silva, tenho novilhas para bater no final de fevereiro. Será que a arroba estará na casa dos R$ 300 lá? Para fevereiro, olha, geralmente início de ano a gente passa por um período, principalmente no janeiro, tá? Um pouco mais conturbado, porque o pessoal voltou de um período de muitos gastos, né? A gente tem ali, além desse período de festividades que a gente tem nesse dezembro, isso acaba acumulando um gasto maior para o mês de janeiro. Nós ainda temos IPVA, IPTU, né, vários impostos para serem pagos, matrículas escolares dos filhos, material escolar. Então, janeiro é um mês de muitos gastos também. Isso acaba impactando no consumo de carne bovina. Então, geralmente, no mês de janeiro, a gente tem uma dificuldadezinha de escoamento de carne bovina para o mercado doméstico, principalmente, tá? O mercado de exportação também sente um pouco, mas o mercado doméstico ele acaba sentindo um pouco mais. Então, isso acaba fazendo com que, geralmente, a gente tenha uma leve desvalorização aí no janeiro e acabamos entrando em fevereiro com níveis de preço um pouco mais baixos. Eu acredito que para o primeiro semestre do ano que vem, tá, como um todo, difícil cravar, né, preço de boi, assim, mas eu acredito que para o primeiro semestre do ano que vem, nós vamos ver preços oscilando aí de 270 a 300, 300 e pouquinho. Mais do que 310 eu acho difícil. Então, para fevereiro, eu falaria num boi de uns 290. Mas no ano com uma entre-safra provavelmente prolongada, a gente pode ter um 2025 diferente, um começo de ano diferente, sem pasto, entre-safra. Podemos ter, esse é um fator que a gente tem que ficar atentos aí, né? Se as chuvas atrasam muito, a recuperação desse pasto ele demora mais, acaba atrasando e retardando também a saída de animais de pasto mesmo, né? A primeira leva aí de animais de pasto. Isso pode impactar, de fato, mas eu não acredito que isso vai ser o fator principal aí, pelo menos por agora,
para que nós tenhamos uma oferta muito menor, né, do que o normal para o mês de janeiro. Eu acredito que é mais fácil nós observarmos uma oferta estável, né, e uma demanda um pouco menor, e por isso os preços enfraquecendo um pouco, do que um cenário de alta e substancial de preços. Mas, obviamente, isso vai né, depender de vários fatores aí, de como vão continuar o regime de chuvas, que até então está positivo, né? Mas como vão suceder as coisas daqui até lá. Mas a minha visão é para um janeiro com preços um pouco menores do que nós veremos em dezembro. São muitas variáveis, né? É difícil trabalhar com esse mercado tão dinâmico e tão vivo, né, Laura? Tá muito dinâmico, a gente estava comentando isso, né? O que era o mercado pecuário 10 anos atrás, o mercado pecuário hoje, né? O pecuarista sabe na pele, né, essas oscilações, a relevância que as exportações têm tomado para a gente, tem influenciado bastante nisso, né? Então, hoje a gente está com um mercado que é influenciado não só pela nossa demanda doméstica, mas pelo comportamento de consumo dos chineses, por exemplo. Então, são várias variáveis. Mas, no geral, o nosso papel aqui é tentar entender um pouquinho, né, dessas variáveis de oferta e demanda e tentar prever um pouco do futuro, né? A gente sabe que futuro a Deus pertence, realmente, ninguém tem bola de cristal para prever, mas analisando esses pontos de oferta e demanda nos faz trilhar o caminho aí um pouco mais tranquilos, né? E tentando ter uma clareza um pouco maior, chegar, né? Ver um pouco mais essa luz no fim do túnel aí. Te agradeço imensamente a presença aqui no Mercado Pecuário DBO. Muito obrigada, uma boa semana a todos. Além desse nosso encontro semanal, no portal DBO você encontra diariamente análises sobre o mercado do boi. E lá no portal você também encontra a edição de outubro da revista DBO, que esse mês traz o especial Genética e Reprodução. Seja assinante da DBO e confira essa e todas as outras edições da revista. Se você tem dúvidas, comentário, deixe no nosso Instagram, @portal_DBO, que eu vou em busca do especialista para te responder. Eu te agradeço a companhia e a gente se encontra.